Está sentindo essa atmosfera aqui gostosa aqui? A unção do Senhor? Glória a Deus. Pastor Gustavo pregando a palavra. Glória a Deus, amém? Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1, por gentileza. Capítulo 1, versículo de número 9. É um texto bem conhecido. É um texto que Deus separou no meu coração para essa ocasião, para essa oportunidade. Diz assim: não te mandei eu, se esforça-te, ou seja forte. A minha tradução diz assim: e de boa coragem. Outras dizem esforça-te e anima-te. Não temas, nem tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradeço por esses 26 anos, pela vida dos pastores que estão presentes, das igrejas representadas, respeitando o trabalho, respeitando a história, a dedicação de cada um dos meus irmãos. E eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame provisão, providência, discernimento, sabedoria para esses tempos trabalhosos. Que possamos estar, Senhor, na frente da batalha com as nossas mãos firmes, com os nossos olhos em Ti, o nosso coração posto em Ti. É o que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu li sobre Josué capítulo 1, versículo 9, e eu disse que é uma mensagem muito conhecida. Mas antes de falar sobre Josué, eu quero falar um pouco sobre Moisés. Eu prometo a você que eu não vou me estender. Sei que a igreja está aqui o dia, né? Alguns dos irmãos, o pastor Paulo deve estar aqui o dia inteiro, deve estar exausto, junto com a sua esposa. Eu sei que ele é jovem no espírito, mas o corpo cansa, né, pastor? Quem olha para o senhor pensa que o senhor é um garotão. É 60, né? Mas ainda é um garotão. Moisés é um dos personagens ou personas mais conhecidas da Bíblia. Nós temos histórias, filmes, livros falando sobre a liderança pujante de Moisés. Moisés foi aquele projeto de Deus para o povo que nasceu debaixo de uma perseguição onde o inimigo queria exterminar o projeto de Deus para tentar levar o povo à desonra e à falência. Mas os planos de Deus não falham. Deus não perde batalha, Deus não perde guerreiros e Deus não deixa os seus filhos desamparados. Moisés teve êxito, Deus gerou Moisés. A Bíblia conta que o menino nasceu, a mãe cuidou dele por 3 meses, mas chegou um ponto que não dava mais para esconder o menino, que não dava mais para guardar o menino. Então creio eu que com uma motivação boa, com uma visão do céu, ela monta uma estratégia, ou Deus dá uma estratégia, e ela coloca o projeto na beira do rio Nilo, bem perto da onde a filha de Faraó se banhava. Vocês conhecem a história. E ali, em certo momento, a filha de Faraó encontra Moisés e ali começa um ciclo de capacitação, porque Moisés vai viver agora no palácio, vai sentar à mesa da nobreza, vai aprender sobre a cultura dos nobres, vai ouvir, vai ver, vai desenvolver algumas coisas que no futuro, num ciclo futuro, ele vai precisar. Moisés ainda não sabia, como às vezes nós também não sabemos, não temos a clareza do que Deus quer fazer. O pastor disse muito bem sobre ciclos, e viver ministério é entender que nós temos momentos de verão, de alegria, de abundância,
mas também existem momentos de aridez, de sequidão, e isso faz parte não só do ministério, mas da vida de qualquer um que deseja caminhar com Cristo. E isso faz parte, porque é ali que nós somos apurados, refinados, e é ali que Deus, no momento da provação, que Deus costuma se apresentar a nós de uma maneira diferente. Moisés passa um primeiro ciclo da sua vida ali no palácio. Em determinado momento, ele é chamado por Deus, Deus revela a sua história e ele se depara com a realidade. Ele toma uma decisão e ele tem que sair do Egito e buscar uma outra jornada. E Deus começa ali um treinamento para liderar o povo. Moisés começa a liderar o povo. Você sabe muito bem, o povo sai do Egito. O povo passa pelo Mar Vermelho, aos pés enxutos. Deus provê, guarda, cuida. Deus alimenta de dia. Deus manda uma nuvem. De noite, Deus manda uma coluna de fogo. Deus provê, cuida, guarda, zela. Mas ainda assim, o povo tem um coração duro, que não está centralizado no Senhor. E por isso, eles precisam passar 40 anos no deserto. Uma geração passa, outra geração se levanta para aprender algo que talvez em uma jornada de 11 dias, se eles não tivessem um coração tão endurecido, eles aprenderiam. Qual era a lição que Deus queria ensinar para o povo? Que eles precisavam depender integralmente do Senhor. Nós somos, como seres humanos, treinados para sermos independentes. Quando nós nascemos, os nossos pais começam a nos ensinar, a fim de nos liberar, de que a gente consiga comer sozinho, se cuidar dos nossos afazeres, preparando-nos para o futuro. Mas independência não é autossuficiência. Deus nos treina para passar por desafios e obstáculos, mas nós sempre seremos dependentes de Deus. O pastor bem disse aqui, não é o homem que faz, não é o homem que é. Deus nos usa apesar, através e além de nós. Apesar de nós, através de nós e além de nós. E essa é a parte que eu mais gosto, porque Deus não precisa de nós, mas mesmo assim, por algum motivo que Ele sabe, nos escolheu para usar. Assim como escolheu a Moisés. Só que muitos de nós, quando ouvimos a história de Moisés, nos lembramos logo que Moisés feriu a rocha. Eu já ouvi várias vezes as pessoas citando isso. Moisés feriu a rocha. Mas ninguém viu os anos no deserto sendo ferido pelo povo. Ninguém viu os anos no deserto cuidando daqueles que não eram gratos, que lhe deram as costas, que levantaram-se contra ele naquele tempo, que caluniaram, difamaram, mas ainda assim Deus era a provisão, ainda assim Deus era o Jeová Jirê, o Deus que provê no deserto, ainda assim Deus estava com Moisés, e ainda assim Deus estava com o povo. Eu quero te dizer nessa noite que Deus está contigo, Deus é por você, mas isso não vai te poupar de passar por desafios, por situações difíceis. Pois bem, chega um momento em que Moisés se vai. E aí chega a hora de Josué assumir. E difícil é assumir um ministério como o de Moisés. Imagina quantas comparações, quanta expectativa. Porque Moisés era um homem online com Deus. Era aquele homem que não tinha medo de confrontar Faraó, que chegava e falava, a ordem é essa, é para ir, é para deixar, se não deixar, o negócio vai ficar complicado para você. Ele tinha coragem, intrepidez, ele enfrentava o desafio porque ele estava com Deus. E Josué, quando vai assumir essa missão, quando nós lemos o texto
desenvolvemos o texto, nós vemos que Deus está estimulando, animando, encorajando. E eu queria falar para você que isso é ministério. Eu sei que o pastor Paulo tem 26 anos de ministério. Como eu disse, eu tenho idade para ser seu filho. O meu amado pastor tem 40 anos de ministério. Também tenho idade para ser o filho dele. Eu tenho 37, 38, quase que eu falei. Quase que eu quero tirar um pouco aqui. Mas a minha geração precisa sentar para ouvir a sua geração. Nós que estamos chegando precisamos aprender com quem já passou pelo tempo do deserto. E quem passou pelo deserto tem que ter zelo e cuidado e carinho com aqueles que vão sucedê-lo. Porque ministério é zelo. E o pastor treina pastores, cuida de pastores, mentoria pastores. E eu acredito que em alguma ocasião ele já pegou uma pessoa assim, o Josué, que fala: pastor, eu não aguento mais a ingratidão, eu não aguento mais os desafios, não aguento mais as pancadas, eu não aguento mais as traições, eu não aguento mais. E nós vivemos uma geração, pastor, isso não é uma história que emocionalmente está vulnerável, fragilizada, porque hoje em dia, o senhor falou sobre fincar raízes, e existe um fenômeno muito interessante na biologia, que é chamado de geotropismo. Toda árvore grande, antes de crescer para cima, ela cresce para baixo. Antes dela aparecer, ela fundamenta. Ela vai rompendo com as barreiras do solo, as camadas e os obstáculos, fincando as suas raízes, porque o crescimento depende de quanto você fundamenta. Quem cresce sem fundamento se vulnerabiliza. Por isso, fundamentar é necessário. Você vê que o que segura esse prédio não são as paredes, não tão somente só as paredes, mas as escavações secretas que estão por baixo do piso. Elas geram estabilidade, é o que ninguém vê que dá sustentação. Não é o que as pessoas veem, é o que elas não veem. O quanto você está disposto a cavar é o quanto Deus determinará a construção. Deus não vai construir prédios sobre sapatas, acho que esse é o nome técnico, ou fundações que não aguentam essa edificação. E nós vivemos em uma geração que tem a sede de receber, mas tem a dificuldade de buscar. Eu estava ministrando hoje pela manhã num congresso para jovens, adolescentes, e eu peguei um telefone e falei assim: essa aqui é a bênção de vocês. Pastor, quem quer receber? Aí a galera: eu quero receber. Falei: pois é, só que hoje o desafio é diferente. Vem buscar. Sai do lugar de conforto e vem buscar. Deus está animando, estimulando, incentivando Josué. Josué, eu não te mandei, não sou eu que estou contigo, então levanta a sua cabeça. Nunca foi sobre a aprovação dos homens, mas sempre sobre a aprovação do Eterno. Não são números, likes, seguidores, não é o que as pessoas veem, é o que eu vejo. O mundo estabelece padrões, mas Deus estabelece princípios. E nós não andamos por padrões, nós andamos por princípios. E Deus está falando: Josué, seja forte e corajoso. Significa que talvez Josué não fosse tão forte, tão corajoso, pastor Eara. Mas Deus estava falando para ele: seja porque eu estou contigo, vá porque eu te ajudarei. Não é sobre você, é sobre mim. Você não vai ter que guerrear, porque eu guerrearei por você. Eu entrarei na frente por você. Eu serei o seu escudo e a sua espada. Josué, assume a responsabilidade e vai, porque eu estou contigo.
Não fique desanimado. Não desanime. Não olhe com os olhos naturais. Não ande pela realidade, mas ande pela fé. Quer ver você desanimar? É você começar a olhar com os olhos naturais. O recurso não chega, o problema está ali todo dia, a dívida está ali todo dia, e você ora, jejua, ora, busca, e às vezes não acontece do seu jeito, e você desanima, e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu intensifiquei a busca e aumentei o problema. Como se a busca fosse um sinônimo de facilidade. Mas Jesus, Mateus capítulo 4, foi, depois de 40 dias, separado, foi levado ao deserto para ser tentado. Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi, e dá-se-vos-á. Então buscar é um parâmetro estabelecido por Deus para realizar feitos extraordinários na vida daquele que tem sede e fome de Deus. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Então você precisa sair, e ir, e buscar, e se lançar em Deus. Mas como se faz isso numa geração cheia de coisas vazias? As nossas ministrações, a nossa dedicação, às vezes é sugada quando olhamos para a realidade. Mas quando encontramos um lugar em Deus, encontramos descanso, encontramos águas tranquilas, encontramos paz. O nosso amado irmão que estava falando sobre oferta, ele leu um texto que eu amo muito. Porque eu tenho uma mentalidade, pastor. Não existe igreja pequena quando a gente entende quem é o dono da igreja. Não existe igrejinha e igrejão. Isso é uma mentalidade humana. Existem líderes que Deus posicionou, uns para cuidar de 10, outros de 100, outros de milhares, centenas de milhares, mas todas essas ovelhas são de um só pastor. Nós não somos maiores e nem menores do que ninguém pelos nossos resultados. Nós somos servos do Eterno e nos submetemos à vontade dEle. Enquanto Ele estiver conosco, nós estaremos aqui. Ainda que sozinhos, e isso não é fácil. A gente fala de Josué e de Moisés, dos feitos gloriosos, de como eles acessaram a terra prometida. Josué e Caleb falando, a terra é boa, mana, leite e mel. E os outros dizendo, a terra tem gigante, tem obstáculo. E Josué fala, não, nós vamos possuir, porque Deus já nos entregou. Quando os nossos olhos estão em Deus, os obstáculos são superados com facilidade. Por mais que demore algum tempo, eles serão superados. Porque é Deus que está conosco. É Deus que está por nós. Por isso nós não devemos temer. Jamais retroceder. Mas sermos constantes na busca pelo Espírito Santo. Pelo discernimento. Pela sobriedade. Porque o que Deus tem para nós foge de comparação. Quer ver o que tem sabotado a vida de muitos irmãos nesse tempo? A comparação. Ele olha para a vida dele e ele olha para a vida do outro. E a comparação é a mãe da frustração. E ele fala, poxa, mas eu tenho tantos anos caminhando e isso ainda não aconteceu para mim. Ainda não vivi o meu milagre, a minha experiência de rompimento, de abastança, ainda não vivi. Isso começa a minar o coração, a trazer o desânimo. Mas nós somos como Josué nas mãos do Senhor. E o que Deus fala para você essa noite é, anima-te e esforça-te. Você ainda tem Jericó, Ai, muitas guerras pela frente. Pastor, ainda tem muita guerra pela frente. Tem muita vitória para Deus entregar na mão do Senhor, da sua igreja, do povo que Ele te deu. Ainda tem muita estrada. Levanta a cabeça, respira, toma um pouco de água,
descansa o quanto você precisar, mas não retrocede, porque o plano de Deus para você é avançar. Eu quero pedir a você que fique de pé nessa noite, cumprindo com um propósito, sendo breve. Eu quero ministrar uma canção. Eu cheguei aqui, o povo já estava sendo orado, já estava sendo abençoado. Então eu vou falar para você, ore onde você está e peça a Deus que te fortaleça onde você está, que te ajude onde você está. E eu quero também pedir que você ore pela vida do pastor Paulo e da pastora Yara. Porque quem olha assim acha que é fácil ele nos receber lá na porta com um sorriso, receber todos os pastores, os amigos com um maior afinco, carinho, dando o seu melhor. Mas só ele sabe o quanto isso custa. Só eles sabem. Então eu vou pedir você que estenda suas mãos para a vida deles aqui, porque eu quero fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus, graças te damos pela vida dos teus filhos. Senhor, muito obrigado por poder estar aqui nessa noite e orar pela vida do pastor Paulo e da pastora Yara. Eu peço, Senhor, que o Senhor dê força, saúde emocional, física e espiritual, para que eles continuem cuidando das tuas ovelhas. Derrame sobre a vida deles a provisão, a proteção, o que eles necessitam para esse tempo. Cuide deles como eles têm cuidado da sua casa e da sua igreja. Nós pedimos, Senhor, que todo projeto do mal seja repreendido, porque eles cuidam de pastores, mas eles também precisam ser cuidados. Oh, Senhor, abraça eles agora. Abraça a tua filha agora, Senhor. Senhor, derrama um vinho novo sobre odres novos. O frescor da tua palavra, da tua presença, da tua mão sobre a vida deles. Sobre a tua casa, um bálsamo diferente sobre nós. Nós te agradecemos, ó Pai, pela vida dos teus filhos e que eles possam continuar essa jornada espiritual até a sua volta e o seu retorno. E que o Senhor, eles ouçam de ti, servo bom e fiel. Que nós possamos ouvir do Senhor, que é justo, e que nos acolhe, nos compreende e nos ama. Eu oro pela tua igreja, pela tua casa, pelos teus filhos que estão aqui, e entrego a vida de cada um deles aos teus cuidados, Pai. Em nome de Jesus. Amém.